Morar em Gramado é tudo isso mesmo que dizem? No vídeo de hoje eu vou trazer 5 pontos pelos quais eu amo morar em Gramado e 5 pelos quais eu acho que aqui não é o lugar perfeito. Já adianto que este vídeo vai ser bem polêmico, não é minha intenção, mas eu preciso mostrar o meu ponto de vista dentro da minha realidade. E adianto também que esse canal e este perfil não pretendem ser um perfil focado para falar de Gramado, mas como é o que eu estou vivendo hoje, eu achei pertinente vir aqui falar. O primeiro ponto, que eu acho que é o que leva a maioria das pessoas a escolher Gramado como a sua cidade para morar, é a segurança. Gramado é realmente uma cidade muito segura, tanto a sensação de segurança quanto segurança efetiva é grande. Então você consegue circular pela cidade sem se preocupar com ser assaltado, com roubos. E isso é uma coisa incrível que a gente não encontra em quase outro lugar no Brasil. Outra coisa é que o ambiente em Gramado é inspirador. A própria cidade, ela é como se fosse um cenário a céu aberto. Você passa pelo centro da cidade, você vê a cidade, ela é realmente linda, ela é encantadora. O ambiente é um ambiente agradável de se estar. Você olha para as casas, o estilo das casas, a decoração, o canteiro, as flores, tudo muito bem cuidado, as ruas limpas. Então, tudo isso faz com que Gramado seja realmente inspiradora e encantadora. O estilo de vida também, para quem mora em Gramado. Bom, isso aí eu vou falar nos 5 pontos que não são tão positivos assim, porque depende de cada um, mas você consegue ter uma vida mais tranquila, no sentido de conseguir fazer caminhadas ao ar livre, visitar lugares turísticos gratuitamente e com segurança, né? Porque, por exemplo, a gente vai em grandes cidades, você às vezes tem alguns pontos turísticos que são gratuitos, mas nem sempre são tão seguros assim, e aqui você consegue passear, visitar a cidade com calma e com segurança. Ainda sobre essa questão do estilo de vida, né, do ritmo mais tranquilo, eu me lembro de um dia que a gente estava atravessando a rua no centro, e aí o meu filho mais novo falou: mamãe, por que todo mundo anda devagar e a gente anda correndo para atravessar a rua? Então isso é porque nós somos de uma cidade grande, então ainda tem um pouco disso, né, dessa correria, nessa agitação da cidade grande. Aqui você consegue ver que as pessoas andam mais devagar. Aqui tem um intervalo para o almoço que às vezes dura até 2 horas, então as lojas fecham no horário do almoço para as pessoas irem em casa, realizar as refeições, muitas vezes em família, coisas que a gente não tem costume na cidade grande, né? Então também tem essa questão do ritmo mais tranquilo para aproveitar a família em alguns momentos. E a oportunidade de viver e conhecer culturas diferentes. Então, Gramado, ela foi colonizada por alemães, italianos. Próximo a Gramado, você também tem influência de outras culturas, outras cidades também com culturas diferentes. A própria cultura do povo gaúcho é uma cultura diferente da minha, por exemplo, que sou baiana. Então a gente consegue perceber essas nuances e ter essa experiência é muito enriquecedor. Eu estava aqui finalizando a edição do vídeo e vi que eu não gravei o último ponto, que é o motivo porque eu amo Gramado. Então, Gramado tem muitas cafeterias e restaurantes diferentes, inclusive muitos temáticos, e a experiência, na maioria deles, é bem imersiva. Você não vai só para comer, você vai realmente assistir um espetáculo, você vai participar daquele momento. Tem várias opções de cafeterias, também tem algumas cafeterias temáticas, e eu amo conhecer lugares novos para comer. Então esse é mais um dos motivos do porquê eu amo morar em Gramado. E quais são as 5 razões que eu considero que Gramado não é o lugar perfeito? Bom, em primeiríssimo lugar, tinha que ser o frio. Gramado é bem fria. Claro que durante o verão, por exemplo, você consegue encontrar temperaturas acima de 30 graus e fica muito quente mesmo, a ponto de queimar, né, a pele e ficar marquinha da roupa. Mas quando a gente chega já ali no finalzinho do outono para o início do inverno, que é onde a gente está agora, as temperaturas caem. Além de fria, Gramado é uma cidade muito úmida. Essa umidade faz com que a sensação térmica muitas vezes acabe caindo até. E, além disso, a gente sofre muito com mofo
E com as próprias paredes geladas, sabe, a temperatura dentro do ambiente acaba ficando mais frio. Algumas vezes, dependendo de como você aquece o ambiente, dentro de casa fica mais frio do que fora de casa. E isso impacta diretamente no segundo ponto que eu vou falar aqui, que é o custo de vida. O custo de vida em Gramado é muito alto. Claro, você pode falar, mas é a qualidade de vida, a segurança, a educação e etc. Sim, a qualidade de vida realmente está presente aqui, mas ela tem um custo, tá? Então, para você manter a casa aquecida, dependendo de como seja a casa, você precisa de aquecedor, você precisa de ar-condicionado, precisa de uma lareira, a lareira precisa de lenha para ser abastecida, ou um calefator, enfim, ou um aquecedor a gás, né, com a calefação a gás. Então, tudo isso impacta nas contas mensais, além de os preços dos alimentos aqui flutuam muito conforme a safra. É uma coisa que eu não percebia tanto em Salvador, porque, claro, a gente tem safra de determinado legume, fruta, etc. Mas, por exemplo, um exemplo bem assim, que eu vivi aqui, eu cheguei aqui no final de janeiro e eu consegui comprar um quarto de melancia por menos de R$ 10, coisa de R$ 7, R$ 6, eu cheguei a pagar pouco menos de um quarto de melancia. E o mesmo pedaço parecido, né? O mesmo pedaço recentemente por 20 e tantos reais. Então aqui sofre muita influência da safra, da sazonalidade, acredito que por conta de alguns alimentos não serem produzidos na região. Então isso impacta diretamente no custo, né, de vida. Os aluguéis aqui também são muito caros, tá? Você precisa garimpar muito para conseguir um lugar que seja confortável e que não seja um valor muito alto, porque aqui é a cidade com o terceiro metro quadrado mais caro do Brasil, perdendo apenas para Balneário Camboriú e Rio de Janeiro, se não me engano. Então, é uma cidade que, para você alugar um imóvel, é muito caro. Então, isso também impacta no custo de vida. E, para compensar essa questão, vem o ponto número 3, que é as pessoas trabalham muito, muito mesmo. Tem gente que chega a ter 3 trabalhos, trabalha em um lugar pela manhã, um pela tarde, um à noite. E isso faz com que a pessoa acabe se sentindo sobrecarregada, mas é uma coisa que, infelizmente, é necessária para muita gente para conseguir bancar todas essas contas, né? E isso nos leva ao quarto ponto, que é uma coisa que me impactou, porque eu sou mãe. Então, eu vejo muitas crianças com pais ausentes, tá? Sei que falar sobre isso pode ser um pouco polêmico. E eu sei também que eu não conheço todo mundo na cidade, tá? Eu não tenho contato com todas as pessoas, nem com todas as classes sociais, mas enfim, algumas famílias próximas da gente, a gente, né, conheceu por aqui, eu consegui perceber isso, que muitas vezes os pais são muito ausentes porque precisam trabalhar para poder pagar as contas, né? E não é incomum também você conversar com nativos ou com pessoas que moram aqui há muito tempo e elas não conhecerem, por exemplo, alguns lugares, né, daqui da cidade, não conhecerem algumas atrações, ou porque elas realmente não têm tempo para visitar, ou porque consideram muito caras, né? Então preferem investir o dinheiro delas e o tempo delas em outras coisas. E o último ponto pode ser bem contraditório, mas é real. O trânsito é muito imprudente, melhor, os motoristas são muito imprudentes, principalmente fora do centro. Eu sei que pode parecer contraditório, porque Gramado é conhecida pela cidade com que quando a gente para na faixa de pedestres, os carros param para atravessar. Mas conforme você vai se afastando do centro da cidade, você vê que os motoristas correm demais. A cidade tem muitas ladeiras e muitas curvas. Não é incomum você ver motoristas andando numa velocidade acima do que seria ideal para aquela via. Então, isso me causa um pouco de medo, até porque, como eu falei, muitas vezes as crianças estão sozinhas. Muitas crianças voltam para casa da escola sozinhas, né? Andam pela rua, às vezes andam um percurso bem longo. A escola onde meus filhos estudam fica a cerca de 800 metros de onde a gente mora. E eu vejo crianças que passam por onde a gente mora e seguem caminhando. Então, às vezes, elas percorrem mais de 1 quilômetro para chegar em casa e elas vão sozinhas. Então, eu fico receosa por conta disso, porque quando a gente se afasta do centro, não tem as câmeras, em vários lugares, não tem câmeras de monitoramento, principalmente quando a gente vai mais para a zona rural de Gramado, e isso me preocupa, né? Porque isso envolve também a questão da segurança. Não é uma coisa que você vai ver atropelamentos o tempo todo, mas as pessoas andam
uma velocidade bem alta por aqui, e isso me deixa um pouco assustado. Me diz o que você achou desse vídeo, se esse vídeo acrescentou em algo para você, se trouxe alguma luz sobre o que você estava pensando, sobre como é morar em Gramado. Deixa aqui nos comentários e me diz o que mais você gostaria de saber sobre essa cidade maravilhosa. Beijão!